Deus continue te abençoando. Talvez você não sabe, mas eu quero falar para você como é importante a sua presença aqui. É claro que nós nos reunimos aqui nessa casa, nesse lugar, para adorar a Deus. Mas eu falo que seria tão triste se eu tivesse que adorar a Deus só eu. Chegasse aqui, por exemplo, é tão lindo quando a gente escuta a canção, né? E os instrumentos abaixam um pouco e só as vozes levantam. E vira um grande coral, mesmo que a gente não ensaiou, mesmo que antes a gente não tenha feito isso. Em uma só voz, nós declaramos aquele que nós escolhemos crer que é o único digno de louvor e de toda adoração. Então eu quero que você se sinta bem-vindo, sinta-se em casa. Nenhum de nós que está aqui, queridos, nós temos qualquer interesse de desrespeitar a sua fé, a sua crença de maneira alguma. Até porque nós cremos e é o que nós temos pregado aqui. E o que nós queremos é que Jesus Cristo venha e que Ele possa encontrar a mim e a cada um de vocês aqui, independente daquilo que você possa achar como certo ou errado. Que nós todos venhamos chegar em um só consenso. Que nós todos venhamos entender que a verdade é que toda a humanidade precisa reconhecer que Deus, Ele é aquele que controla tudo e todas as coisas em todo o tempo, amém? Então eu quero que você saiba que a nossa intenção aqui é poder servir ao Senhor e também servirmos uns aos outros. Um dos papéis da igreja é prestar esse serviço à comunidade. Não é prestar um desserviço, pelo contrário, é prestar um serviço. E eu acredito que a igreja, onde ela está, ela tem que gerar algo novo. Aonde há uma igreja plantada, algo tem que acontecer. Sua família tem que ser beneficiada por isso. Sua casa, seus filhos, seus pais. Porque se a gente estiver aqui e a coisa não estiver melhorando, querido, pelo menos uns para os outros, no que diz respeito a nós melhorarmos como seres humanos, isso mostra a necessidade que nós temos de a cada dia nos aprofundarmos mais no conhecimento daquele que está acima de todas as coisas, amém? Então, olha, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, com todos, mas em especial com os nossos irmãos que daqui a pouco você vai ser testemunha dessa confissão pública, desse compromisso sendo assumido aqui. E olha, querido, talvez você veio por um convite, talvez você nem entende o porquê de fazer isso, mas o amor que você tem por essa pessoa te faz respeitar, ainda que a opinião não seja a mesma da sua. E isso é maravilhoso, porque eu acredito que as diferenças, elas não são para nos separar. Eu creio que as diferenças são para nos ajustar. Se eu abandonar alguém porque pensa diferente de mim, é porque eu ainda não entendi o que é o amor. Se eu abandono um lugar porque eu estou incomodada, que todos não concordam comigo, eu ainda não entendi o que é ter uma discussão. Porque discutir não é quando você quer provar que você está certo e o outro está errado. É você demonstrar humildemente o seu ponto de vista e entender que tomara que aquela situação termine de uma forma que seja tão boa, tanto para um quanto para o outro. E sabe, querido, eu quero aqui compartilhar uma palavra com você. E eu espero de todo o meu coração que nessa noite não somente eles tenham uma experiência transformadora com a presença de Deus, mas que você também tenha essa experiência. Não somente porque você veio aqui nesse endereço, mas porque Jesus, Ele marcou um encontro com você. Não se trata de nós carregarmos uma placa de igreja. A gente brinca aqui e fala que ela é tão boa que ela fica lá do lado de fora. Se placa de igreja fosse boa, ela estava aqui em cima. Você chegava aqui, você via ela aqui. Mas na verdade ela está lá do lado de fora. Porque o que nos une não é uma placa de igreja. O que nos une é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? O que nos une aqui é que nós temos que aprender a nos importarmos uns com os outros. O que nos une é que a gente precisa de fato de algo que transforme a nossa vida. E olha, eu não tenho constrangimento algum de falar para você que eu sou alguém que precisa ser transformada. E eu sei que eu não estou sozinha aqui nessa noite. E eu sei que você, assim como eu, reconhece que precisa de transformação também. Não se trata de transformar-se para parecer melhor que alguém. Trata-se de que alguém entregou a sua vida por amor a mim, por amor a você. E um dia ele acreditou em mim quando eu não acreditava. E eu tenho certeza que é por isso que você está aqui também. Porque se não fosse esse plano perfeito, nenhum de nós estaríamos aqui. Amém? Então eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, com os nossos irmãos que estão aqui e que estamos aí numa caminhada de fé juntos. Estamos aí
a cada dia compartilhando, falei com eles, não é uma escola para quem quer se batizar. Porque você vai aprender aqui na ministração dessa palavra, juntamente comigo, que há uma alegria que é gerada no nosso coração, não simplesmente quando a gente cumpre uma ordem, ou quando a gente faz algo que acha que é bom, mas há uma alegria que é gerada no coração daqueles que entendem que podem viver por algo maior do que eles mesmos. Então a palavra que eu quero compartilhar com você é justamente o que está acontecendo aqui hoje. Sabe, querido, o que está acontecendo aqui hoje não é uma programação na agenda dessa igreja. O que está acontecendo aqui hoje não é para colocar discórdia entre famílias. O que está acontecendo aqui hoje não é porque nós estamos aqui para defender o que a igreja acha que é certo. Nós não estamos aqui numa queda de braço, sabe? Que quem é mais forte vence, quem é mais fraco perde. Não é sobre isso. O que está acontecendo aqui hoje é sobre pessoas que decidiram crer em Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui hoje é sobre uma manifestação de pessoas que decidiram não só crer, mas decidiram tornar aquilo que acreditam na realidade das suas vidas. Eu quero ler com vocês uma mensagem que está no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 14. Você pode acompanhar a leitura conosco ali no Data Show, vai aparecer ali. Nós vamos ler o versículo 14. E nós vamos entender o porquê, a importância do batismo. O primeiro motivo pelo qual o batismo é importante é porque quando alguém está vivenciando essa experiência, significa que alguém está crendo. Significa que alguém está acreditando em algo maior do que ele mesmo. Significa que alguém está acreditando num plano de restauração. Significa que uma vida está partindo de um ponto, está evoluindo para algo maior. Quando alguém se entrega para isso que vai acontecer aqui, eu volto a te dizer, não é sobre um conjunto de regras que alguém achou que deveria ser assim e estabeleceu, não, pelo contrário. É porque há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, um Jesus que se entregou na cruz e decidiu fazer isso, não porque ele morreu e foi crucificado por uma pastora, não porque ele estava sendo crucificado por alguém que iria completar um currículo espiritual. Não, quando Jesus morreu por mim, ele não morreu por mim porque ele estava esperando receber algo em troca. Quando ele morreu por mim, quando ele morreu por você, ele morreu por nós nos nossos delitos. Ele morreu por nós numa condição que ninguém ia querer assumir. Sabe aquele negócio quando alguém quer te oferecer algo e fala, não, leva para você que está bom. Olha, a única coisa que está errado aqui, vamos falar que é um veículo. A única coisa que está ruim é o motor, que parece que vai fundir, mas o resto está tudo bem. A verdade é que nada se aproveitaria de nós. Mas sabe que teve alguém que quis pegar os nossos cacos e falar, me dá aqui, eu quero levar para mim. Me dá aqui porque eu acredito que daqui pode vir algo de bom. Me dá aqui porque eu sei que vai sair coisa boa daqui. Eu sei que vai dar resultado. E era o que estava acontecendo no meio dos discípulos. Diz que, coloca para mim novamente o versículo, por favor. No livro de Atos, no capítulo 2. Diz assim, então Pedro levantou-se com os 11. Em alta voz dirigiu-se à multidão e disse, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Aí no verso 21, o mesmo Pedro vai dizer o seguinte, coloque para mim, 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Verso 37. É um discurso que Pedro está fazendo para aquele povo. E disse, quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos. E perguntaram, Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro entrega para aquele povo e diz, e chama a atenção deles.
Traz eles para reconhecer que eles precisavam crer naquela mensagem. Que eles precisavam acreditar que algo estava acontecendo, que se eles crescem, que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. E salvo de quê? Você concorda comigo que só é salvo alguém que está numa situação de perigo? Alguém que grita socorro é porque ele está numa situação de ameaça. Então você só é salvo de uma situação aonde a gente se encontra acuado, aonde você não vê saída. E Pedro diz para ele, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a palavra vai dizer também que se a gente crer e for batizados, que nós seremos salvos. Sabe qual que é a condição para batizar? É crer. Se tiver alguém hoje, frequentador da igreja ou não, e ele disser assim, olha, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que eu preciso invocar o nome dele. Eu creio que eu preciso crer nesse Jesus Cristo. Eu creio que foi por mim o sacrifício. Sabe o que impede ele de batizar? Nada. Porque o batismo não é sobre alguém que nunca mais vá cometer pecados. O batismo não é sobre que a partir de agora essas pessoas aqui jamais serão pegas em erro algum. Isso não é bíblico, isso não é verdade. O batismo não é sobre um conjunto de regras que a partir de agora eles vão cumprir e agora vocês não têm direito mais. E olha que vocês estão com uma grande responsabilidade. Porque a família de alguns estão aqui, os amigos estão aqui e correm sérios de dizer, então é esse aí que batizou lá, que água foi aquela? Porque eles vão continuar errando. Só que sabe qual é a diferença? Existe no coração deles um desejo de que eles podem ser transformados dia após dia. Existe uma firme decisão de mudança. Existe uma firme decisão de entender que eu não posso ser alguém que me transforme por mim mesmo. Quem sabe, querido, talvez você está cansado de começar uma mudança na sua vida e não terminar. Sabe aqueles projetos que a gente faz no final do ano? Ou é só eu que faço isso? Faz aquela lista, né? Vou fazer uma dieta, vou fazer exercício, irmão. Deixa eu te contar, já é junho. E o que você fez? Não precisa me contar, não quero expor ninguém. Não, porque eu vou entrar no inglês, né? Não, porque olha, a partir de 1º, quer dizer, 1º de janeiro não, porque ainda vou comer o restante do dia 31, tem aquela coisa toda, né? Vou ter dormido tarde. E aí a gente fala, não, eu vou ler mais, vou fazer cursos, só que o tempo passa. E quando a gente se dá conta, a gente não fez aquilo que propôs. E muitas vezes a gente deixa no meio do caminho uma obra que a gente acha que pode fazer. Não estou isentando ninguém aqui de que a decisão, de que as atitudes, elas precisam partir de nós. Mas se tratando sobre uma nova vida, se tratando sobre transformação, sobre crer, aí é um processo que Jesus que faz. E tudo que Ele pede é que a gente venha se render. Tudo que Ele pede é que a gente venha acreditar. Tudo que Ele pede é que a gente venha abrir o nosso coração e reconhecer, Senhor, de verdade, eu estou cansado de projetos pela metade. Sabe que eu estou cansado de provar para as pessoas o meu valor, porque eu vou dizer para você que é cansativo viver assim. Exatamente isso que essas pessoas entenderam, que ao invés de provar o seu valor, elas deixaram Cristo convencer elas de que o valor delas não foi comprado com prata, não foi com ouro, mas foi com preço incorruptível, que foi o sangue de Jesus Cristo. E que ainda que tudo se abale, ainda que os problemas venham, ainda que as dificuldades venham, ainda que eles sejam pressionados, eles decidiram, eu vou me manter no compromisso que eu assumi com Cristo. Eu gosto muito de contar uma história que fala sobre compromisso. Que um casal de idosos, o Senhor estava ali e eles estavam brigados, tinham discutido. Era um dia difícil e eles resolvem sair para fazer um passeio. E de repente a chuva cai e vem aquela chuva torrencial e eles estavam brigados. E aquele senhor então saca ali o seu guarda-chuva, abre para sua esposa e ele fica ali com a cara fechada, mas estava protegendo ela com o guarda-chuva. Sabe por quê? Porque o compromisso, ele não é sentimento.
Ele estava com raiva, tinha discutido. O que seria o mais fácil a fazer? Quer saber que essa mulher se lasque para lá, vou deixar ela molhar, eu trouxe guarda-chuva e ela que se vire. Só que o compromisso está acima do sentimento. E é isso que eles estão entendendo. O compromisso com Deus vai estar acima do sentimento. Eu não quero perdoar, eu preciso perdoar. Ah, mas eu não quero me humilhar. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. O compromisso está acima do sentimento. Você pode dizer isso comigo? Diga: o compromisso tem que estar acima do sentimento. O compromisso é maior do que o sentimento. É por isso que eles estão aqui assumindo esse compromisso com Jesus. Um compromisso de crer a tempo e fora de tempo. Um compromisso de permanecer mesmo quando todos disserem que não. Um compromisso de continuar a jornada. Você vai observar aqui um pouco à frente aqui já no verso 38. Alguns vão dizer assim: olha, Pedro respondeu a Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, pois é para vocês essa promessa. Arrependam-se. Você sabe o que é o batismo? Por que a importância? É porque ele crava um antes e um depois na vida daqueles que decidem. Sabe, querido? Ele crava, ele é um divisor de águas. Sabe por quê? O batismo, ele traz consigo também uma marca, na qual a Bíblia vai chamar de novo nascimento. O que é esse novo nascimento? É porque alguém que decide crer em Jesus Cristo e se arrepender, uma nova natureza então começa dentro dessa pessoa. E aquele que não tinha oportunidade, eu creio que se eu perguntar aqui, quantos de vocês, se pudessem voltar atrás e se arrepender de coisas que fizeram no passado, voltaria? Levanta a sua mão. Eu voltaria. Ah, como eu corrigiria. Se tivesse aquele botãozinho que tem, aquela opção que tem no nosso telefone, né? Errou, vai lá atrás, volta, quantas vezes for. Infelizmente você e eu não podemos fazer isso. Mas sabe o que o novo nascimento faz? Te dá a oportunidade de recomeçar. E sabe o que é o recomeçar? É começar de novo aonde você está. A gente não pode querer esquecer de tudo que passou, assim como essas pessoas que estão aqui. Isso aqui não vai apagar o passado deles. Não, não vai. Não vai trazer uma amnésia para eles, que agora eles vão dizer: não, agora você viu aquele dia lá que eu me batizei, quando eu entrei naquela água, meus pecados ficou lá, misericórdia. Imagina que cor que não ia ficar essa água. Porque não é essa água que purifica pecado de ninguém. Não tem nada místico aqui. Eu preciso te dizer isso, que não é a água, não é a piscina, não é a estrutura, não é o louvor que é maravilhoso, não é isso que nós estamos falando, mas é a palavra de Deus que transforma o coração e a realidade de todos. Sabe o que é? Tem nada mágico aqui, tem nada místico. Eu vou te contar, mas uma coisa eu preciso afirmar: a presença de Jesus muda tudo. E não muda como um passe de mágica. A grande maioria deles aqui chegaram aqui como visitantes. Chegaram aqui um dia, quem sabe, olhou para o lado, olhou para o outro, falou: o que será que vai acontecer aqui? Porque quando a gente está num lugar pela primeira vez, a gente fica meio desconfortável, não é? Você não sabe se alguém vai vir, vai pôr a mão na sua cabeça. Você não sabe se em algum momento alguém vai sair de uma caixa, vai fazer alguma coisa. Você não sabe. Então você sente meio que, né? O que vai acontecer agora? E eu me lembro da carinha da maioria deles chegando aqui a primeira vez. E foram caminhando, e foram ouvindo a palavra. Nós, né, quero chamar aqui o pastor Washington, vem cá, Arthur. Nós caminhamos de perto com cada um deles. Mas a gente fala muito do Arthur porque Arthur está fazendo uma obra milagrosa na nossa vida, sabe? Não é Jesus não, mas está fazendo uma obra milagrosa na nossa vida. O Arthur é personal, irmãos, e está lá botando comigo e com o pastor Washington lá, sabe? Mas nós estamos perseverando, irmão. Estamos segurando na mão de Deus, estamos indo, sabe? E a cada dia que a gente está ali junto, sabe, irmãos, a gente vai compartilhando. E o Arthur chega ali, falando das experiências dele. A gente compartilha. E
Ele edifica a nossa vida, a gente edifica a vida dele. E isso é maravilhoso, porque ele chegou aqui a primeira vez e ele ficou. Sabe, irmão, Deus é maravilhoso. Não só ele, mas cada um aqui, ó, cada um deles. A Nath também. Sabe por que a Nath veio? Alguém convidou a Nath. Quem convidou a Nath? Né? Acho que a Stephanie também já tinha falado com ela outras vezes. Porque é assim. Sabe, querido, e o que eu quero dizer para você? Quando uma vida é transformada, outras vidas também serão. Sabe o que eu preciso dizer para você? Você pode até não saber, mas atrás de gente tem gente. Atrás de você tem muita gente esperando a sua decisão. Atrás de mim tinha muita gente esperando a minha decisão. É por isso que Pedro falou com aquele povo assim: olha, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que Jesus está falando hoje para mim e para você? Vale a pena uma decisão em direção a mim, porque eu posso transformar e mudar toda a sua vida e a sua história. Amém? Vou passar o microfone para ele, vou deixar ele falar um pouquinho, porque tá assim, sabe, irmãos? Tá assim. Descobriu, aí você sabe, né? Toda a honra e toda a glória a nosso Deus. Amém. Irmãos, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Tem um barco, né? Um barco com discípulos, e tinha uns Jesus lá também. Jesus estava com os discípulos dele, né? E estava uma tempestade muito forte, as águas estavam muito fortes, né? O mar estava turbulente, né? E tal. Aí o que aconteceu? Os discípulos ficaram desesperados, procuravam saída, né? E aí foi procurar Jesus, né? E aí, quando procurou Jesus, Jesus estava dormindo. Então, o que eu deixo aqui nessa mensagem é que vocês precisam dormir, descansar no Pai. Que as tribulações, as tempestades, as ondas fortes, é Deus quem promove. É tudo para Ele, é tudo por Ele. Outra coisa, Pedro, Simão andou no mar. Essa é a demonstração de fé. Vocês precisam ter fé para andar no mar, para andar com Jesus, né? E a mesma coisa com aquela mulher que tinha fé, que se encostasse no manto de Jesus, ela ia ser curada. Meio a multidão, impossível chegar em Jesus, ela correu atrás de Jesus, no meio da multidão, e encostou no manto dela, no manto dele, né? E foi curada. Isso é demonstração de fé, tá? É isso que eu queria trazer para vocês. Então, compromisso com Deus, compromisso com Jesus. Tamo junto. Glória a Deus. O dia que ele for vir pregar, vocês vêm, tá? O dia que for o dia dele pregar, vocês vêm, tá, gente? Pode vir, tá? Então, sabe, querido, é isso. Eu acredito que não é sobre essa oportunidade que Deus nos dá de vir aqui, eu, o pastor Washington, qualquer um dos irmãos que venham aqui. Não é sobre nós convencermos você, mas é sobre você ver os frutos em quem foi convencido por Cristo. Em quem de fato recebeu o Evangelho. Então, o que eles estão fazendo aqui? Por que a importância do batismo? Porque nesse momento tem pessoas que estão crendo. Nós vivemos num mundo onde está todo mundo tão desacreditado. Parece que tudo vai de mal a pior. A gente olha para a direita, olha para a esquerda, você só vê tantas coisas ruins. Mas aqui hoje tem coisa boa acontecendo. Tem gente crendo no meio do caos. Tem gente com o coração apaixonado no meio de um mundo que está, a cada dia que passa, mais seco por dentro parece. Então eles estão aqui porque nesse momento tem pessoas crendo. Segundo motivo pelo qual o batismo é importante, porque eles estão se arrependendo dos pecados. Foi isso que Pedro disse Pedro, falou assim, olha, respondeu-lhes Pedro, que vocês sejam batizados, que vocês se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que vocês recebam a remissão dos vossos pecados. Terceira coisa pelo qual o batismo é tão importante, o que vocês estão fazendo aqui, o que é tão necessário para a nossa vida, para a vida de todos nós, é porque eles estão recebendo uma nova vida. É o que a palavra diz em Romanos 6, do 1 ao 7. Depois você pode ler se você quiser. É que eles estão recebendo essa nova vida, que é o novo nascimento, uma nova natureza.
que é onde a gente pode recomeçar. Como eu disse, nós não podemos voltar lá atrás e fazer tudo diferente. Mas você pode começar de novo da onde você está e viver uma nova vida. Então é justamente isso, que é a gente experimentar o novo nascimento. É ver pessoas como Arthur. Nós tivemos aqui na nossa igreja o que nós chamamos de uma noite de adoração. E ele falou assim, olha, eu preciso falar. Porque a uma hora dessa, há um tempo atrás, eu não estaria aqui. Ele disse, olha, ou eu estaria bebendo, me drogando, e eu quero frisar aqui para vocês. Evangelho não é sobre conjunto de regras do que eu posso ou não fazer. Às vezes a visão que muitas pessoas têm da igreja é, povo chato, não pode isso, não pode aquilo. Não, nós somos livres. Nós podemos fazer o que queremos, mas decidimos que nem tudo nos convém, porque nos apaixonamos por algo maior do que a gente. Depois que colocamos os nossos olhos em Jesus, o resto perdeu o interesse, entendeu? Eu posso ir em qualquer lugar. Eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Não tem problema nenhum. Não estou julgando quem faz. Eu só estou dizendo que eu encontrei um amor maior do que os outros amores. E aí perdeu a graça para mim. Então, sabe, eu quero entregar essa palavra para você nessa noite. E eu gostaria de orar com você, com eles aqui também, que vão vivenciar essa experiência. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça aí mesmo no seu lugar. Pode ficar assentado mesmo. Talvez essa é a primeira vez que você entra num lugar como esse. Mas eu quero te dizer que bom. Talvez muita coisa para você parece estranha, mas eu quero dizer para você que você não é um estranho para Deus. Ele te conhece bem. Eu quero dizer para você que da mesma forma como essas pessoas estão aqui tomando uma decisão hoje, é também para você estar cada vez mais perto de Deus. Não importa o que você foi no passado, ou o que eu ainda sou hoje. O que importa é que o Deus que não muda, Ele sempre nos dá uma nova chance. E se você crer, você pode viver o extraordinário. Pai, eu quero te agradecer por cada vida aqui nessa noite. Cada família aqui representada. Cada casa. Eu posso olhar aqui, Senhor, e ver que o Senhor se importa com cada um deles. Eu posso sentir que o Senhor está fazendo uma leitura do coração de cada um deles aqui agora. Pai, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma história que carrega. Cada um aqui, Senhor, é resultado das coisas que viveu, que acreditou até aqui. Mas nessa hora eu quero orar por cada um, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar nas nossas fraquezas, nas dificuldades. Que o nosso coração venha se abrir para o que o Senhor tem. Se porventura tem alguém aqui, Senhor, que tem tanta dificuldade, quem sabe em confiar, em crer, e tudo isso parece uma confusão tão grande, que nessa noite venha sair daqui entendendo, é mais simples do que eu imaginava. A verdade é que Jesus me ama, e eu preciso aceitar que isso é maior do que eu. Pai, eu te peço que agora, nessa hora, a tua presença poderosa venha tocar cada coração aqui. E assim como essas pessoas que estão aqui estão assumindo hoje esse compromisso diante de todos e diante do Senhor, eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que algo dentro delas está se movendo para mais perto do Senhor. Eu oro abençoando cada casa, cada família, os sonhos, os anseios. Mas acima de tudo eu te peço, cumpra o teu propósito na vida de cada um. Cumpra a tua vontade no coração e na mente de cada um, Senhor. Que cada um aqui possa entender que o Senhor nos amou de uma forma tão profunda e verdadeira, que se entregou por inteiro naquela cruz. E foi por amor a nós. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade. E eu quero declarar, Pai, que o seu amor que está sendo derramado aqui nesse lugar alcance cada casa, alcance cada família, e que o Senhor cumpra com o seu propósito. É que eu te peço, Pai, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer mais uma vez
Pode descer com ele, você pode ir, vou passar o vídeo, aí leva eles para a toalha, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a